Paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, você que está a ouvir esse pequeno áudio e quer aprender a respeito da igreja que derruba as portas do inferno. Daí vamos abrir o livro de Mateus capítulo 16, versículo 18, e depois vamos abrir o livro de Josué capítulo 1, que é o livro que vai continuar ou manter-se aberto até o final desse áudio. Então, tem uma coisa que a igreja precisa entender. O que a igreja precisa entender é que não é o inferno, ou seja, a igreja não deve esperar o inferno atacar, mas sim a igreja deve antecipar-se a atacar o inferno. Por que é que eu digo isso? A Bíblia Sagrada diz que Deus não dizia ao povo de Israel que devia esperar o inimigo atacar, mas a palavra de Deus dizia sempre que Deus dizia, seja Moisés ou Josué ou qualquer líder de Israel naquela época, a ordem de Deus era que o povo atacasse o povo em que estava ao redor de Canaã, na qual era a terra que Deus deu por herança à descendência de Abraão. Então, não é o inferno que deve antecipar-se a atacar a igreja, mas sim a igreja deve antecipar, atacar as portas do inferno. Então, se a igreja entender isso, o inferno nunca vai conseguir destruir a igreja. O inferno nunca vai conseguir fazer com que a igreja esteja atribulada. Mas a igreja deve antecipar-se sempre a atacar o inferno. De que jeito a igreja deve antecipar-se a atacar o inferno? De que? Jesus disse, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Então, a igreja deve antecipar-se a atacar o inferno jejuando e orando. Amém? Na medida que jejuam, na medida que oram, Deus irá revelar todas as estratégias de Satanás sobre a igreja. Então, a igreja que derruba as portas do inferno. Qual é a igreja que derruba as portas do inferno? Eu trago aqui 3 princípios, tem mais princípios aqui na qual eu descrevo sobre esse tipo de ensino, mas trago apenas resumidamente 3 princípios. E o primeiro princípio na qual eu cito que é a igreja que derruba as portas do inferno, que o primeiro princípio é o líder, ou melhor, um bom líder. A igreja que derruba, ou seja, que quer derrubar as portas do inferno, ela deve ter um bom líder. A Bíblia Sagrada diz, vamos só abrir o livro de Josué. A Bíblia Sagrada diz no livro de Josué as características fundamentais de um líder, na qual Deus precisava que Josué fosse. A Bíblia Sagrada ela diz que Josué, depois da morte de Moisés, foi levantado por Deus para dirigir o povo. Mas Deus pediu a Josué algumas coisas. Ele disse, seja forte e corajoso. Primeiro, não tenhas medo, assim como fui com Moisés, serei contigo. Isso foi o que Deus disse para Josué. E depois ele diz, medita no livro desta lei para que te faça prosperar o teu caminho, para que tu faças prosperar o teu caminho. Ou seja, medita no livro desta lei para que tudo te vá bem enquanto tu liderares, para que eu esteja contigo enquanto tu liderares. Em outras palavras, basicamente isso. Você vai entendendo que Josué colocou isso em prática, por isso que teve eficiência, eficácia e teve qualidade e teve prosperidade enquanto ele liderava o povo. Se Josué não obedecesse, não teria êxito segundo esse aspecto. Então, o líder deve ser uma pessoa forte, corajosa e que segue os mandamentos de Deus, ou seja, que guarda os mandamentos de Deus. Primeiro, um bom líder. A igreja que derruba as portas do inferno, ou a igreja que quer derrubar as portas do inferno, ela precisa ter um bom líder. Segundo, a igreja precisa de ter obediência à palavra. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que depois do reinado de Josué, um dos
homens do povo chamado Acã, ele mexe, ou seja, retira do povo inimigo um dos tesouros, os tesouros na qual Deus disse que é proibido. Amém? Que Deus disse que é proibido, que esse tesouro levaria à casa de Deus, à casa do tesouro. Mas Acã, por orgulho, por ganância, pegou desse tesouro e tomou para si. Então, o povo, quando foi à peleja no outro dia, vimos que o povo foi envergonhado por causa deste pecado. Amém? A desobediência à palavra de Deus é pecado. Quando o povo anda em desobediência à palavra de Deus, anda em pecado. Então, o que é que o povo precisa fazer? Obedecer a palavra de Deus. Se o povo obedecesse, não teria aquela consequência. Vamos ver que caíram tantos homens naquele dia através de um homem que desobedeceu a palavra de Deus. Então, a igreja que quer derrubar as portas do inferno deve obedecer a palavra. Então, é necessário que o líder continue a discipular, ensinar, colocar na mente, fazer com que as pessoas gravem, memorizem, coloquem em sua mente, em seu coração, a palavra de Deus, para que eles lembrem-se sempre dos princípios que devem seguir. Porque quando a igreja desobedece a palavra de Deus, aleluia, não estará no meio. Amém? Porque Deus só cumpre, só realiza a vontade dele. E a vontade de Deus está na palavra. Então, se a igreja não está a andar segundo a vontade de Deus, então a igreja não está a andar segundo a palavra. Terceiro, já falei do segundo, que é a obediência à palavra de Deus. A igreja que quer derrubar as portas do inferno, a igreja que derruba as portas do inferno, precisa ouvir a voz do líder. Nós vimos uma consequência do povo através da desobediência a Moisés. Estamos a falar de Moisés. Quando o povo se levantava com Moisés, nós estávamos a ver uma confusão que a igreja, ou seja, que o povo de Israel teve através disso. Muitos se levantaram com Moisés, achando que Moisés não estava a liderar de modo certo. Amém? Muitos se levantaram e queriam ser líderes. Amém? Isso é uma coisa muito errada. Isso faz com que o inferno derruba a igreja. A igreja deve se manter unida. A igreja deve se manter firme. Todos no mesmo pensamento. É isso que Paulo diz. Continuem todos no mesmo pensamento. Na mesma linha do pensamento. Não pensamentos diferentes. Então a igreja deve ouvir a voz do líder. Então, quando Josué foi levantado por Deus, diz a palavra do Senhor que o povo ouviu aquilo que Josué disse, por isso que o povo caminhou com Josué. Amém? E Josué teve êxito. Por quê? Porque o povo estava com Josué e Josué estava com o povo e Deus estava com Josué e com o povo. Então, se o povo não obedecesse a Josué, não tinha como Josué realizar as obras na qual Deus o predestinou para realizar. Então, a igreja que derruba as portas do inferno, ela precisa ter um bom líder, ou seja, um bom líder, tu quer dizer um líder que obedece a palavra, um líder que ouve a voz do Espírito Santo, um líder forte e corajoso e um líder que obedece a palavra de Deus. E segundo, obediência à palavra, ou seja, a igreja em si, no geral, tanto a igreja como o líder devem conhecer a palavra de Deus e conhecendo, obedecendo, para que não caiam, ou seja, para que não desagradem a Deus e que Deus se mova naquele lugar. E segundo, ouvir a voz do líder. A igreja deve caminhar segundo a visão do líder. Claro, segundo a visão do líder, não violando a palavra de Deus. É por isso que a igreja deve ter o segundo princípio, que é obediência à palavra. Mas para a igreja obedecer a palavra, ela deve conhecer a palavra para que não seja enganada pelo inferno ou por outras vozes. Então, o terceiro é que a igreja deve ouvir a voz do líder. Paz do Senhor. Obrigado você que ouviu. Se inscreva no nosso canal, deita aí o teu like e segue o nosso canal e continua e partilhe os vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas através desse áudio. Deus